Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Cálculo Financeiro para Perícia. Nessa aula eu quero trazer para você um exemplo bem prático de como essas informações preliminares que a gente tem tratado aqui nesse módulo introdutório é importante para o dia a dia da perícia. Eu quero que você imagine a seguinte situação: você chegou na loja, a loja preços baixos, mas juros nem tanto, e você percebeu que ela tinha um celular e o valor desse celular era R$1.000. E aí você perguntou para o vendedor da loja: tem como parcelar para mim? E ele falou assim: tem sim, eu posso parcelar para você em duas vezes de R$600, sendo a primeira paga no ato. A pergunta é o seguinte: olha, em uma operação como essa, você comprando um celular por R$1.000, pagando em duas vezes, sendo a primeira paga no ato, qual que é a taxa de juros que será cobrada nessa operação? Uma pessoa que não está acostumada a pensar em termos de fluxo de caixa, certamente ela teria dificuldade em fazer esse cálculo, mas você que já sabe sobre como que funciona o fluxo de caixa, você sabe que duas coisas importantes. Primeiro, eu tenho que lembrar que no fluxo de caixa eu trabalho com termos líquidos. E, em segundo lugar, eu lembro que para calcular a taxa de juros, basta eu fazer a razão entre os juros e o capital. Ora, com essas duas dicas, você já consegue responder essa questão. O meu pedido para você é que você faça o teste, veja se você consegue responder essa questão. Eu vou esperar aqui um pouquinho. A ideia é que você pause o vídeo, tente fazer essa questão para depois você verificar a resposta. Agora que você já pausou o vídeo e já pôs a resposta, eu quero fazer essa questão junto com você. Basicamente funciona assim, ó. Uma pessoa que ela não está acostumada a pensar em termos de fluxo de caixa, ela conseguiu chegar nessa resposta de um modo muito fácil. Porque eu estou levando um bem que vale R$1.000 e vou pagar duas parcelas de 600, ou seja, eu vou pagar 1.200. Se eu vou pagar 1.200 e o valor do bem era 600, consequentemente eu estou pagando 20% de taxa de juros, certo? Pois é, aí é onde que está o erro. As pessoas que não estão acostumadas a pensar em termos de fluxo de caixa, elas chegariam a essa constatação: 20% de juros ao mês, já que o valor do bem é R$1.000 e eu teria que pagar duas parcelas de R$600. O grande segredo dessa operação está em a primeira parcela deve ser paga no ato. Ora, se eu lembro daquela regra básica do fluxo de caixa que eu trabalho com termos líquidos, eu vou ter o seguinte: olha, o valor do bem é R$1.000. Se o valor do bem é R$1.000 e eu tenho que dar uma entrada de R$600, isso quer dizer que eu estou financiando apenas o valor de R$400. Construindo o fluxo de caixa, como eu falei para você na última aula, o fluxo de caixa é uma linha horizontal que representa entradas e saídas de recursos monetários, eu vou ter o seguinte: olha, eu tenho, sobre a ótica do agente que está emprestando, eu tenho uma saída de R$400 e depois de um período de tempo eu tenho uma entrada de R$600. Aí, para eu descobrir os juros, 600 menos 400 deu 200. Então eu tenho aqui juros de 200. Como o meu capital era 400, para eu achar a minha taxa de juros, basta eu fazer a relação entre juros e capital. 200 dividido por 400 é igual a 0,5 ou 50%. Só para você ver, essa explicação é exatamente para mostrar que a importância do fluxo de caixa, de se desenhar o fluxo de caixa na hora de fazer uma conta. Numa conta simples como essa, a maior parte das pessoas tende a errar achando que a taxa de juros dessa operação foi de 20%, enquanto na verdade a taxa de juros era de 50%. Na próxima aula eu disponibilizei para você uma lista de exercícios que você vai fazer abordando exatamente esse aspecto, tanto fluxo de caixa quanto o cálculo da taxa de juros. São 5 exercícios muito simples para você ir começando a aquecer os motores. Eu te vejo na próxima aula. Até breve.